Conecto.online. Um jeito novo de compartilhar a novidade. Ok, não é? Eu sou Nilson Bittar e esse é o Conexão Online. O governador recebe nova diretoria da Associação dos Produtores de Soja e Milho do Tocantins. O governo publica portaria que dificulta comprovação de trabalho escravo, ou seja, a negociação deve ter sido altíssima, né? O governo Temer, né, acaba de publicar portaria dificultando a comprovação de trabalho escravo, né? Daqui a pouquinho nós vamos estar nessa discussão. Eu quero o comentário do Luiz Armando, que é advogado. Nós estaremos daqui a pouquinho indo ao Rio de Janeiro conversar com o Frei Xavier. Nós tentamos um contato também hoje com o superintendente do Ministério do Trabalho, que está em viagem, né? O Dr. Celso César Cruz Amaral, que é superintendente do Ministério do Trabalho aqui no estado do Tocantins, aqui em Palmas, mas ele está no Bico do Papagaio e vai falar com a gente em outra oportunidade. Daqui a pouquinho nós vamos ao Rio de Janeiro falar com o Frei Xavier Plaçaia. Ele é vice-presidente da Comissão Estadual para a Erradicação do Trabalho Escravo no Tocantins. Sejam bem-vindos ao Mundo Conectado. Luiz Armando traz agora o seu destaque. Seja bem-vindo, Luiz. Bom dia, Bittar. Olha, Bittar, hoje o fato do dia, assim, é a negação do governo. O governo ontem, o Marcelo Miranda ontem reuniu-se no gabinete do Palácio Araguaia com o senador Vicentinho Alves, né, com o deputado Lázaro Botelho, o deputado César Halum e o Ronaldo Dimas. E aí, logo em seguida, aquelas fontes do Palácio amplificaram nas redes sociais que o Marcelo teria, junto com esses políticos, teria acertado um acordo para 2018. Sim. Agora, Vital, o negócio ficou tão ruim para o grupo, para a negociação, que eles tiveram que negar depois, né? Ou seja, por quê? Porque estavam fazendo uma negociação político-partidária eleitoral dentro do Palácio Araguaia, no horário de expediente do governador. E veja bem, no momento em que o governo do estado passa por uma grave crise e que exige do governador do estado uma dedicação integral à solução desses problemas, como inclusive ele tem dito, né? Então, assim, de ontem para hoje, os assessores de todos os lados passaram a negar que aquele encontro teria sido em função eleitoral. Veja bem, o Ronaldo Dimas, como é que o governo iria prometer investimento para Ronaldo Dimas se nós estamos há 2 meses do final do exercício? E o governo não tem dinheiro para investimento, está tomando emprestado para ver se investe no próximo ano. Não é? Outra coisa, o mesmo governo oficializou na semana passada, na quarta-feira, na terça-feira, aquela divisão de recursos dos empréstimos com a retirada daqueles recursos de Araguaína. Veja bem, e se fosse uma negociação só de investimentos na cidade, por que os deputados de Araguaína estaduais não estiveram participando? O Olinto Neto, o Aninho da Penha, a própria Valderez Castelo Branco. Então, assim, estava ali o Vicentinho Alves, que, inclusive, pouca gente se lembra, até o mês de junho agora, desse ano, o Marcelo Miranda recorria na justiça daquela decisão, ele queria, até julho, o Marcelo Miranda estava insistindo naquele processo para retirar Vicentinho Alves do cargo de senador da República, não é? Então, assim, então foi um movimento político, ilegítimo, legítimo, mas ilegal, porque é feito fora do prazo eleitoral e dentro do Palácio Araguaia. Então não há como, apesar das negativas depois, e inclusive depois de que os próprios assessores do governador repassaram a informação de que ali teria sido acertado, com fotos e tudo, inclusive, né? Então, assim, ficou aquela coisa, eles descobriram depois que ficou ruim para eles, então passaram a negar. Uma coisa que é óbvia, né? Que ficou claro que lá eles conversaram realmente sobre devem ter conversado realmente sobre uma aliança para 2018. Uma coisa legítima, repito, certo? Mas fora do tempo e do lugar. Não dá para mudar realmente o que a gente imagina e o contexto, até porque fizeram questão de propalar que havia, até para mostrar, tipo assim, força, o governo está trabalhando, está unificando, e a informação extra-palacianas é de que o senador Vicentinho praticamente mudou-se para dentro do palácio, né, e passou a ditar as regras. Essa é a conversa, a gente
a gente tem ouvido muito falar, e pelo jeito sim, né? Há uma negociação, uma proximidade muito grande. Sim, né? Não existe a menor dúvida disso. Até né? porque o Vicentinho, por exemplo, não tem para onde ir, o Marcelo também não tem a quem recorrer. Então o lance é a união, e esquecer esse processo do Marcelo contra o Vicentinho, né? Porque, na verdade, o segundo suplente do Marcelo é o Brito Miranda, né? Sim. Então, se o Vicentinho caísse, como o primeiro suplente, o Pedrosa, já morreu, assumiria o Brito Miranda, entendeu? Então aí teríamos o governador Marcelo Miranda e o senador pai Brito Miranda. Por isso, eu acredito também, por isso, que o Marcelo até agora, ele só em agosto é que o ministro do Supremo Tribunal Federal mandou para escanteio esse negócio. O último recurso de Marcelo foi em junho, pedindo uma reconsideração, e aí em junho desse ano, e aí em agosto o ministro do STF mandou disse que não tem reconsideração não, o sentença está julgado e tudo, mas ou seja, até um mês atrás o Marcelo queria tomar o mandato de Vicentinho do Senado da República, e estão unidos em relação a 2018. Pois é, Luiz, mas a política tem dessas coisas, né? Os inimigos de ontem são os amigos, se não de hoje, de amanhã, né? Um negócio... Agora, o complicado é essa coisa de retratar, né? Divulga e aí tudo bem, né? Aquilo que você já disse. Não há nada de ilegal, porém... né? Pegou muito mal, né, Vitor? E veja bem, a foto, eles nem colocaram o crédito da foto, colocaram divulgação, né? Ou seja, alguém que estava lá junto com eles e um cidadão para entrar no gabinete do governador, ele tem que estar autorizado para entrar no gabinete do governador, não é? Óbvio, né? E se não fosse de interesse deles, eles não divulgariam, né? Alguém teve interesse nessa divulgação e alguém que estava lá dentro. É complicado. Bom, queremos agradecer a você pela audiência. Daqui a pouquinho, novos comentários do Luiz Armando sobre novos temas que nós estaremos tratando hoje, né? E eu quero fazer um convite bem especial a você. Está rolando a promoção, né? Aquela palavra malhar, ela está em desuso, né? Treinar agora. Então, assim, eu estou treinando, eu quero convidar você para treinar na mais completa academia do estado do Tocantins, que é Arte Esporte. Dia 21 agora, nós estaremos fazendo um sorteio de uma mensalidade, depois outra mensalidade, enfim. Então é o seguinte, está rolando aí, ó, basta você entrar na nossa fanpage e aí você compartilhar aquele banner que está ali, que é o bannerzinho digital, e aí o seu nome vai ficar registrado, obviamente, e você no dia 21 já concorre a esta mensalidade, tá certo? Eu quero agradecer a todo o pessoal da CIN, né? Vamos trazer, se não essa semana, mas na outra, novamente aí a Andréia, o João Paulo, o pessoal, quero agradecer de coração a todo o pessoal da CIN pelo apoio que tem nos dado, né? Muito obrigado a todos vocês. Então, roda aí o comercialzinho para a gente já chamar o professor Teske para falar dos 500 anos, vem aí o Seminário Nacional da Reforma Protestante. Vamos daqui a pouquinho saber dele, por que o Lutero resolveu fazer essa reforma, né? Daqui a pouquinho, então, a gente conversa com o professor Teske. Conecto.online. Um jeito novo de compartilhar a novidade. Olá, somos a Sintelecom. Atuamos no mercado do Tocantins desde 2007. A cada dia estamos ampliando nossa infraestrutura para melhor atender você, com qualidade e segurança. Trabalhamos com a melhor tecnologia que há disponível no mercado. Venha conhecer nossos planos e produtos. Acesse www.siminternet.com.br ou ligue 0800 642 0300. Diga sim à inovação, alta velocidade e evolução na sua casa. Muito bem, estamos de volta com o nosso Conexão. Foi muito rápido, né? Queremos agradecer a você mais uma vez pela audiência, pelo carinho, pela sintonia, os seus comentários. Bom, daqui a pouquinho nós vamos, como eu já disse, nós vamos entrar nessa discussão. Tentei hoje, infelizmente, o superintendente Celso César se encontra no Bico do Papagaio, que é superintendente do Ministério do Trabalho, né? Aqui no estado do Tocantins, Palmas. Mas a gente vai estar abordando, discorrendo sobre esse tema numa outra oportunidade. Daqui a pouquinho nós vamos ao Rio de Janeiro para falar com o Frei Xavier,
que é vice-presidente, né, da comissão. Luiz, eu gostaria que você comentasse essa publicação, a publicação dessa portaria que dificulta a comprovação do trabalho escravo. É um retrocesso? Eu acho politicamente seria um retrocesso, seria um retrocesso politicamente, certo? Ou seja, o Brasil tem esses movimentos sociais muito, o trabalho escravo, ninguém concorda com o trabalho escravo, né? Ou seja, nós saímos da escravidão há muito tempo, né? Então, mas eu vejo isso com outro, eu não vejo isso com os olhos de movimento, de empoderamento, eu vejo isso na questão muito do direito, entendeu? Ou seja, na legislação penal brasileira, ela não é clara quanto à questão do trabalho escravo, esse é um ponto. Os deputados não regulamentaram isso. Como funciona hoje? Hoje funciona assim, o fiscal, o produtor rural, ele fica à mercê do fiscal do Ministério do Trabalho. Então, o Ministério do Trabalho, o fiscal podia arrebentar com a vida de qualquer um, se ele visse o cidadão lá com... Ele que vai dizer. Ele que vai dizer, exato. Então, a partir dessa notificação do fiscal, o cidadão já entrava na lista suja. E se ele entrasse na lista suja, ele não consegue financiamento de nada. Ou seja, o princípio jurídico brasileiro tem um princípio contraditório. Você não pode ser eliminado. Então, assim, tem dois pontos de observação nisso aí. O que é que a lei fez? A lei tirou, essa norma tira do fiscal essa autonomia, esse poder. Essa norma tira esse poder. Ou seja, mas continua a determinação do governo para tentar colocar o princípio do contrato, que ainda não existe, ou seja, o cidadão ainda está à mercê disso aí. Aqui no Tocantins teve coisas demais, ou seja, o fiscal não gostava de alguém, já ia multando, e essa multa, sem defesa do cidadão, ela já constituía esse título aí que fazia que ele ficasse negativado. E o produtor, ele vive normalmente de empréstimo em bancos para financiar a produção. Ou seja, era poder demais pro auditor do Ministério do Trabalho? Um poder, veja bem, realmente tinha um poder do fiscal, certo? Mas aquele poder dele não, assim, ele tinha esse poder, certo? E é um poder, de certa forma, assim, contraditório à legislação brasileira, porque você não pode ser condenado antes de ter o processo. Então, veja bem, o cidadão chegava lá... transitado em julgado, veja bem, agora existe... A lei garante o direito, como você disse, ao contraditório, mas... Agora, que ainda existe no Brasil, e eu acho, ainda existe no Brasil o cidadão que deixa o cara lá à mercê, e eu vejo que existe mesmo, ou seja, às vezes a questão do trabalho escravo não é só o fato do cara não poder ser obrigado a ficar, de repente ele é obrigado a ficar por outra situação, porque o cara está longe da cidade, o cara não dá condições para ele ir embora. Então, veja bem, isso também é uma questão que se discute muito sobre isso. Mas, veja bem, nessa norma que eu vejo, foi só tirar realmente só do fiscal a decisão, que era só dele, de incluir o cidadão aqui no Tocantins tem processos demais disso, de fiscal. Tinha um fiscal aí, por exemplo, inclusive foi até condenado, ele assumiu processo sobre isso. E veja bem, por quê? Porque ele fazia isso, ou seja, ele fazia achaques nos empresários, para não notificar alguma coisa, inventava, o cara aqui está sem café, o cara aqui está sem leite. Então, se pegar a lista do Ministério do Trabalho para incluir isso, são mais de 200 itens. Então, você encontra ali qualquer coisinha para poder botar o cidadão na lista de trabalho escravo, nessa lista que o cara não tinha defesa antes de ser incluído. Então, o que essa norma faz é isso, tirou do fiscal e colocou numa divisão lá do Ministério do Trabalho. Que é uma faca meio que de dois gumes, né? Porque imagina, quantos caras que têm uma intenção desviada, né? E aí o cara não gosta de você, olha, eu vou criar uma situação aqui, e aí ou você me paga, né? Ou você, é o chamado jeitinho, né? Que na verdade é um crime. É um crime. A norma dificulta isso. Inclusive, a norma fala o seguinte, que para ele ser esse auto dele de infração, ele tem que, para dizer que é trabalho escravo, ele tem que registrar uma ocorrência policial. E na ocorrência policial você tem que dar testemunha. Entendeu? Assim, toda ocorrência policial tem que ter testemunha, senão o cara não registra. Com certeza. Tem que ter testemunha. Então, veja bem, essa norma, ela inclui isso, ou seja, o fiscal trabalho escravo, então vamos lá e registra a queixa para poder colocar como crime, e não um mero ato administrativo. Ok. Vamos continuar repercutindo dentro do nosso Conexão. Professor Tesca, chega para cá, vamos conversar. Antes de entrarmos nesse tema, o senhor que é conhecedor do direito também, professor universitário, professor da Universidade Federal, estudante, obviamente, como é que você avalia, como é que você analisa aí a publicação dessa portaria que dificulta a comprovação do trabalho escravo, professor? Se a gente analisar, isso está tudo acontecendo dentro de um contexto político, histórico, social, desse momento muito tumultuado,
E fica muito claro que quem está por trás de tudo isso é uma bancada chamada bancada ruralista. Ela que pressionou o próprio presidente Temer a tudo isso. Quer dizer, isso está claro. Isso mas esse processo tramitando no Senado há mais de 15 anos. Exatamente. O Temer fez uso foi uma negociação, óbvio, né? Assim, mas eu falo do direito. Exatamente, mas sempre foi essa bancada ruralista, que tem outros interesses. Então eu não sou um especialista do direito, deixo isso bem claro, quer dizer, eu não vou aqui discutir jurisprudência nem direito, porque não me cabe, isso cabe ao meu colega aí que sabe muito bem discutir isso, escrever sobre isso, mas o que eu quero mostrar, esse cenário que se colocou exatamente nesse momento em que uma denúncia contra o presidente está sendo votada, fica muito claro, transparente, que existe uma coisa maléfica por trás disso. E eu só sei que essa questão do trabalho escravo, agora analisando do ponto de vista social, sociológico, né, é uma coisa muito grave no nosso país. Quer dizer, é uma coisa muito grave, que nós não podemos tolerar da forma como vem acontecendo essa questão análoga à escravidão, que é uma coisa evidente, inclusive em Palmas já ocorreu. E, se você fala em testemunhas, com testemunhas. Quer dizer, é uma prática. Agora imagina se dentro de uma capital, que nem Palmas, isso ocorre, imagina naqueles recônditos, naqueles cantos do país, de longe de acesso, como é que você vai levar às vezes uma testemunha para fazer um registro na delegacia, quando o próprio servidor ele tem fé pública? E tem toda uma questão também, por exemplo, de acesso. A gente viu que um dos estados com a maior incidência no norte é o Pará, mas o Nordeste tem um problema sério, né? Nós tivemos aqui, já que nós fazemos parte da região norte, nós tivemos sérios casos aqui no estado do Tocantins, como o senhor bem disse, exatamente, em Palmas. O senhor, inclusive, faz um trabalho dentro de uma comunidade quilombola, é isso? Sim, exato. Professor Tesca? Há muitos anos eu venho pesquisando uma comunidade quilombola da Lagoa da Pedra, e lá fica muito evidente, por exemplo, o grau de discriminação e preconceito que essa comunidade sofreu até o momento em serem reconhecidos. Só a situação dessa comunidade só mudou a partir do reconhecimento como quilombola. Coisa que agora eles querem retroceder novamente, quer dizer, até isso está nesse processo, nesse jogo político sujo de haver retrocessos em cima de retrocessos. Como está dizendo aí, a gente vê isso aí pela internet, né? Daqui a pouco eles vão revogar a Lei Áurea, né? Não duvido nada desse jeito, como está acontecendo no nosso país. Professor, vamos, na verdade, deixa eu ver para falar, a gente só pegou carona, daqui a pouquinho nós estamos indo ao Rio de Janeiro, o Frei Xavier, que é vice-presidente, né, da Comissão de Erradicação do Trabalho Escravo no estado do Tocantins, foi para uma missão lá, porque hoje o país, né, não fala em outra coisa senão a publicação dessa portaria, né? Essa é a grande verdade. Nós tivemos em contato com o Ministério do Trabalho aqui, mas o superintendente está no bico do papagaio, nos garantiu que assim que retornar na sexta-feira, provavelmente na segunda, a gente já bata um papo com ele, falar sobre isso, né? E aí é uma opinião muito mais clara de quem está no dia a dia, enfim. Agora vamos falar de um assunto também importante, o Seminário Nacional Reforma Protestante 500 anos, né? Acontece este mês. Nós gostaríamos que o senhor discorresse, mas assim, a gente sabe que a reforma começou por Lutero, né? Lá ainda na Alemanha e tal. O que levou o Lutero a encampar essa reforma, professor? Bom, inicialmente, né, veja bem, como é que nós vamos encarar? Primeiro temos que conhecer a figura de Lutero. Quem era Lutero? Quem era Lutero? Martin Lutero. Quem é essa? É um revolucionário? É um revoltoso? Quem é? Lutero é um intelectual, ele formado pela Universidade de Erfurt, né, mestre em filosofia, em artes, estava quase concluindo seu curso de jurisprudência, que era um curso renomado na época, né, em toda a Europa, inclusive. Quando ele, então, desiste disso tudo por conflitos, né, religiosos, e aí resolve se tornar monge. Isso no século XVI? No século XVI, por volta de 1506, 1507. E aí ele se torna monge, quer dizer, quando ele entra no mosteiro, ele já é uma pessoa
muito estudada e é um compositor, é músico, enfim, domina as línguas antigas, grego, hebraico, latim. O cara era uma sumidade. E aí ele entra num mosteiro onde ele descobre uma Bíblia. E lembra que Bíblia era uma coisa rara, né? Manuscrita. E aí ele começa a estudar, e a partir daí ele começa a conflitar com a realidade, tanto política, social e religiosa e eclesiástica. E aí, principalmente baseado em Romanos 1,17, o justo viverá por fé, ele compara isto com a prática da igreja, que era a venda de perdão de pecados, chamada indulgência. E esse dinheiro, só para você ter uma ideia, esse plano de arrecadar dinheiro é uma questão maléfica, porque um empresário, se nós comparar com os dias de hoje, é mais bilionário do que o maior bilionário da atualidade, é o Fugger, da Alemanha. Ele financia a construção da Basílica de São Pedro. Sim. Para que eles possam pagá-lo, então eles criam as indulgências, que é literalmente vender perdão de pecados. E aí ele ficava com a metade da igreja. Sim, ele ficou com a picaretagem. Indulgência. E ele ficou com a metade. Esse era o trato. E Lutero se rebela contra isso. Ele diz que não, isso aí não é possível, e por isso ele é encarado como reformador da igreja. Quer dizer, ele não é encarado como fundador. Só que o que acontece? A partir disso, ele traduz a Bíblia para a língua alemã. Só que vamos entender a questão geográfica da época. A Alemanha era toda dividida em principados, cheio de dialetos, e ele unifica a língua alemã. Para poder fazer isso, ele unifica a língua alemã, essa que existe hoje, tanto léxico como gramatical. Sim. Mas o povo não sabia ler, nem escrever. O que ele faz? Ele é o primeiro a criar e insistir escola pública, universal, obrigatória e bancada pelo Estado. E universal, porque as meninas não podiam ir para a escola, a não ser que entrassem num mosteiro. E os meninos ricos. E ele diz, não, a educação tem que ser para todo mundo, homens e mulheres. E aí começam a vir as escolas públicas, gratuitas e obrigatórias, né? E de forma universal. E aí ele começa a ensinar. Então começa a acontecer uma revolução social, que vai impactar politicamente. Porque aí começa uma revolta política. Por exemplo, por que é chamado de, agora, seminário protestante, chamado de protestantes? Você sabe de onde é que vem isso? Não é dos adeptos da nova doutrina, que nem era tão nova, porque ele simplesmente volta à doutrina da igreja cristã original. É que os príncipes eleitores, que elegiam o imperador, que tinha um voto, esses foram obrigados pelo próprio imperador Carlos V a unificar novamente a igreja. Mas só que eles eram adeptos do luteranismo. E aí eles disseram, não, se você quiser cortar a nossa cabeça, você corta, mas nós não vamos abrir mão da nossa fé. E por isso foram chamados de protestantes. Então, os príncipes eleitores, por terem se rebelado contra o próprio imperador e insistido nessa nova doutrina, foram chamados de protestantes. E esse nome pegou para todos os que se tornaram, digamos, adeptos, seja do luteranismo, depois do calvinismo, depois da igreja anglicana, todos são chamados de protestantes, né? Mas isso não vem em si dos fiéis. Mesma coisa luteranos. Por que são chamados de luteranos? Porque os adversários chamavam os seguidores de Lutero de luteranos. Então até isso nós temos que compreender. Mas dentro da universidade, por que a gente traz isso para dentro da universidade? E por que Lutero faz isso? Porque ele diz o seguinte, que é através da educação que nós conseguimos formar um cidadão com espírito crítico. Mais crítico do que ele, o Lutero escreveu mais de 400 livros. E época que não tinha nem energia elétrica, nem caneta, nem lápis. Era na pena, né? Então veja bem, escrever esse número com essa profundidade com que ele escreve, é por isso que ele consegue mudar todo um sistema, que atinge o sistema político, econômico, social, da cultura, e ele faz uso da tecnologia de ponta na época. Veja que Gutenberg, alguns anos antes, tinha criado a prensa. Para que ele criou a prensa? Para imprimir o que antes só havia manuscrito. Então dali vem a imprensa. E ele faz uso disso, e tudo que ele escreve começa a ser impresso. Inclusive a própria Bíblia. E com um detalhe: ele se associa
as pessoas mais inteligentes na área das artes. Por exemplo, o Lucas Cranach, que era um pintor e também desenhista e fazia xilogravuras. É aquele que, né, você talha na madeira, imprime, passa a tinta e através das figuras mostrava para o povo um Deus diferente, porque até aquele momento Deus era encarado como alguém que só punitia os erros, os pecados, mandava todo mundo para o inferno, né? E Lutero começa a dizer, não, todos realmente merecem a condenação e o afastamento de Deus, mas Jesus veio exatamente para isso, para perdoar as pessoas. E onde entra na verdade a gente veio falar, mas é sempre bom ter uma aula de história, onde entra Leão, por exemplo, desde a questão das cruzadas, né? Mas isso é muito antes, né? Isso é mais de 200 anos. Sim, correto. Isso é mais de 200 anos antes. Mas veja só, o que nós queremos é justamente porque fazem uma ligação distorcida, né, desses fatos aí. Lógico. Né? Equivocada. E a cruzada, que era avançar em cima de qualquer pessoa que não era, se dizia cristão, e em nome da cruz sair matando todo mundo, né? Era também por uma questão econômica. Tinha interesse econômico por trás disso, né? E isso tem que ser estudado. Quer dizer, mas só que isso acontece mais de 200 anos antes de Lutero. Só que o que também tem que ser lembrado, que Lutero não é um fato isolado na história da Idade Média, que ele é um rompimento da Idade Média e vai preparar para a Idade Moderna. Nós não podemos falar hoje de Idade Moderna, de filósofos da Idade Moderna, sem falar de Lutero, porque todos eles se baseiam em Lutero. Ou estão ancorados na filosofia de Lutero, ou combatem ele. Você só combate alguém se ele tem alguma coisa de muito importante escrito, senão você nem sequer o menciona. Por isso você vai entender Kant, vai entender Hegel, vai entender até Marx. Todos, né, os grandes músicos da música clássica vão estar baseados em Lutero. Por quê? Porque ele muda a questão das artes e do canto na própria igreja. Quem cantava na igreja? Os monges. Sim. Era o canto gregoriano, uníssono e monódico, sem acompanhamento musical. E Lutero disse, não, o povo tem que cantar. E não cantar em latim, porque latim nem entendiam na Alemanha. Tem que ser cantado na sua língua. E aí, só Lutero cria mais de 140 hinos, se associa a outros músicos, né? E aí começam a surgir os primeiros hinários. E o povo, em vez de só cantar na igreja, começou a cantar na rua. E Lutero faz mais uma coisa. Ele diz, por que cantar só o canto gregoriano? Vamos pegar coisas bonitas que o povo sabe cantar, que eram os hinos folclóricos, e traz ritmos que o povo gostava de cantar. E traz, claro, uma mensagem... A letra era uma mensagem religiosa. O que acontece ali? Grandes músicos clássicos, da música clássica erudita, que nós conhecemos hoje, como Johann Sebastian Bach, o maior deles é luterano. E todas as músicas dele ele assina com SDG, que significa Soli Deo Glória. Mendelssohn, 300 anos, quando foi festejado 300 anos da Reforma Protestante, cria uma peça especial chamada Castelo Forte. E o hino Castelo Forte, que é cantado de lá até hoje, em várias denominações religiosas, é conhecido como a Marselhesa da Reforma. Professor, na sua visão, o que aproxima e o que separa o judaísmo, o cristianismo e os luteranos? Bom, você sabe que o judaísmo, ele é a igreja do Antigo Testamento, né, com toda a sua organização política, eclesiástica e religiosa, tá? Que são coisas diferentes. E que não aceitam de que Jesus é o cumprimento da promessa que consta, inclusive, no Antigo Testamento, que é seguido pelo judaísmo. Então, são hoje ainda as sinagogas que existem. Então, eles têm Jesus, mas não como o Filho de Deus que veio para salvar o mundo. Então, esse é o judaísmo. O cristianismo é uma nova igreja, digamos assim, para entender, que nasce a partir de Jesus, tá? E que não exclui o Antigo Testamento, mas que modifica o sentido do Antigo Testamento. Cria um Novo Testamento. Porque é o novo que eles entendem o quê? Que o Jesus é o cumprimento, né, do Antigo Testamento. O cristão cria uma nova aliança. Exatamente. E aí você me pergunta do judaísmo, do cristianismo, do luteranismo. O luteranismo, na realidade, é a igreja cristã. Mas os cristãos, o reino deles é no céu, aquele negócio mas é isso que Lutero fala. Da agulha, né? Isso que Lutero mas fala. Os luteranos e os protestantes já pensam, eles não têm esse confronto com a riqueza, esse confronto com o progresso, né?
que você diz com confronto? Ele não se opõe. Não, veja bem. Isso Lutero escreve sobre isso. Tá? Lutero escreve, por exemplo, por que ele atinge a questão econômica? Se fala sobre a usura. O que a igreja praticava até aquela época? Por exemplo, e Lutero contesta isso veementemente. E é um dos problemas cruciais da atualidade. Ele contestava cobrar juros em cima de juros. Se você empresta para alguém e vai querer faturar em cima, enriquecer em cima, para Lutero isso é um erro, ele chama isso de um pecado. E vamos analisar o que nós vemos hoje. Empreste um dinheiro no banco e deixe de pagar para ver onde é que você para. Quando um governo te cobra dívidas e que você não vai conseguir pagar nunca na vida, porque elas sobem de uma forma astronômica. Lutero há 500 anos condena esse fato. Então veja bem, ele não é contra o progresso, ele não é contra a aquisição de bens. Por exemplo, por que ele se contrapõe? A tua pergunta é importante pelo seguinte, porque surgiu a Guerra dos Camponeses nessa época. A Guerra dos Camponeses era o quê? Eram pessoas inicialmente adeptos do luteranismo. O conflito com os camponeses era muito grande, a pobreza era miserável, morria gente de toda sorte, por causa que não havia vacinas nem nada, então a doença consumia as pessoas. E aí se revoltaram e pegaram em armas e saíram saqueando e tomando a terra da igreja, que realmente tinha locais que a igreja era detentora das terras em mais de 70%. E o resto era dos grandes, dos nobres, que detinham. E os camponeses se revoltaram e disseram, não, vamos fazer uma reforma completa. Principalmente tocado pelos anabatistas. Inclusive Thomas Müntzer, que era um dos líderes, morreu decapitado e tal. E Lutero advertiu ele. Ele disse, a luta da reforma não é com espada. Nada impede que alguém tenha bens. Nada impede que haja desenvolvimento. Com um detalhe, que seja feito isso com justiça. E por isso ele alerta, inclusive, os detentores do poder. Mas o princípio dos cristãos, lá do início, era abrir mão de bens. Sim, mas é uma questão. Aí nós entramos numa questão teológica bem delicada e também não era. Mas essa foi também não era bem assim. Mas foi essa a minha pergunta. Sim, mas o que Lutero insiste? O que Lutero insiste? E isso até hoje você vai descobrir em grande parte no protestantismo e nas igrejas cristãs, inclusive igreja católica. Se você vê hoje, tanto igrejas luteranas, protestantes de forma geral, e católicas, você vai encontrar, por exemplo, na igreja católica, as pastorais. Pastorais da terra, pastorais da criança e outras pastorais. O que é isso? É a igreja se dispondo para ajudar pessoas em necessidade. A igreja cristã, de forma geral, faz isto. Agora, mesmo assim, a igreja ainda hoje, mesmo luteranos e protestantes, contestam esse desenvolvimento que está aí. Porque isso é uma coisa absurda. Se você olhar as estatísticas, é um pequeno número de pessoas no mundo que detém toda a riqueza, em detrimento das milhões de pessoas. Eu não estou falando dessa questão, eu estou falando assim, a questão de princípios da igreja, por exemplo, assim, a igreja luterana, ela defende que as pessoas cresçam, que as pessoas cresçam. E a igreja cristã não, o cristianismo não, o cristão de onde surgiu os luteranos, a igreja cristã, ela professa justamente você abrir mão de tudo, né? O que o Jesus de Nazaré teria dito lá, né? Então os cristãos foram, inclusive o cisma dos cristãos judeus também está fundado nisso, que os judeus queriam progredir. Daí aquela questão dos judeus ter lucro, viver, peripê, né? Então assim, agora, mas eu estou discutindo, né? De contexto hoje, falando questão de princípio, ou seja, os luteranos, a mim parece que eles defendem o progresso, como eu disse, por esse termo não seria nem progresso, assim, que a pessoa tenha vontade de crescer, de desenvolver-se, não é? E o cristianismo não, o cristianismo parece ser fundado em abrir mão de você, o seu reino não está no céu, o seu reino não está aqui, e na medida que você cresce aqui, o seu reino vai ser aqui. Não,
essa é uma interpretação, acho que muito superficial que você está fazendo, tá? A coisa é mais, é verdade. Não, mas a história, eu tenho já li mais sobre a história de Lutero, sobre essa luta dele aí, assim, a base principal é essa. Sim, o luteranismo, que é uma igreja cristã, que você não pode dizer que o luteranismo não é cristão, não tem base cristã. Não, claro. Isso não é uma coisa que não cabe, não cabe, porque inclusive está muito claro nos documentos que Deus não é contra também o progresso de ninguém. Jamais vamos dizer que o cristão, isso não tem fundamento bíblico, que ele tem que ser pobre e miserável. Muito pelo contrário. Mas diz que mais vale um camelo passar no buraco do bagulho do que porque aí nós entramos numa discussão teológica. O que é isso? Não, mas não é isso. É uma discussão teológica. Nós estamos misturando economia com princípio. Eu estou fazendo questão de ressaltar dentro do princípio, questão de princípio. Mesmo assim, eu também estou falando de princípios. Também estou falando de princípios. Mas essa discussão é muito. Porque aí você vai ter dois pontos, né, que se divergem aí, que é a questão da teologia e da economia dentro da igreja. Bom, e aí a gente não vai saber quais os pontos vai puxar mais na balança, né? O certo é que vai acontecer o Seminário Nacional Reforma Protestante 500 anos. Eu gostaria que o senhor discorresse mais quando acontece, que dia e onde. Muito bem. Professor Tesh. Em primeiro lugar, é uma discussão acadêmica, né? E aberta para toda a comunidade, porque ela interessa a toda a sociedade. Então, é seminário nacional, e que começa hoje, né? Hoje à noite, com um diferencial e um grande momento, além da presença do reitor da universidade, de autoridades do estado, do município, né? Das câmaras, sim, da assembleia, enfim, vai ter o lançamento internacional do selo comemorativo alusivo aos 500 anos da Reforma. Esse selo foi lançado simultaneamente em Brasil e Alemanha, pelos Correios. Está sendo lançado hoje na universidade, no CUICA, e marca exatamente essa importância, a influência da Reforma até os nossos dias, que não é um fato isolado do passado. Ele demarcou toda a modernidade e o mundo ocidental, quer dizer, ele é um marco. E isso está sendo discutido. Então começa hoje com a participação, inclusive, do coral da Igreja Presbiteriana, da Igreja Luterana, e esse momento. A partir de amanhã à noite... Começa hoje às 19h30. Hoje, 7h30 da noite. Amanhã, 7h30 da noite, começam os debates, e principalmente sobre educação, essa mudança na educação que ocorreu a partir da reforma. E na sexta-feira pela manhã, então veja, hoje à noite, amanhã à noite e sexta-feira pela manhã, 8h30. Quarta, quinta e sexta. Sexta manhã, aí vai ter uma discussão sobre essa questão da comunicação, do uso da tecnologia e das artes, que influenciou a reforma e todo o mundo moderno até os nossos dias. Então vai ser um debate bem rico, bem interessante, tanto para a comunidade acadêmica como para a população em geral. Quem quiser participar, aberto, as inscrições são gratuitas, tá? E, inclusive vai ter um certificado da própria universidade de 12 horas, que interessa tanto aos alunos como também sim, qualquer pessoa que participar recebe esse certificado. Muito interessante. Então, pessoal, nós vamos ficar com esse panfleto, vamos colocar na nossa página, professor. Mais uma vez, acontece aí, eu estarei lá, né? Seminário Nacional Reforma Protestante 500 anos, comunicação, tecnologia, por que não dizer teologia, cultura e educação, 18 a 20 de outubro, quarta, quinta e sexta, no campus da UFT Palmas, mais especificamente no CUICA. Exatamente, no CUICA e amanhã no Bloco C. Professor, muito obrigado pela visita. Eu te agradeço, Bitar, agradeço, Luiz, tá, pela oportunidade de divulgar esse nosso programa. Estamos aí à disposição. A gente volta já e nesse retorno nós vamos ao Rio de Janeiro para falar com o Frei Xavier, como eu já disse, né, sobre essa portaria que, ao ver, por exemplo, do Ministério Público Federal e do Ministério do Trabalho, dificulta a ação, né, para chegar realmente à confirmação
né, do trabalho escravo no Brasil. A discussão é um negócio assim, grandioso a nível de país, de Brasil, e não só de Brasil, internacionalmente, repercussão internacional, porque muitos organismos internacionais estão vendo como um retrocesso, como um atraso, né, no nosso país. Viu, Bitar? O Brasil era exemplo, sim, está sendo referência lá fora, e agora simplesmente perdeu essa referência nessa questão do trabalho escravo. Daqui a pouquinho nós vamos falar com, infelizmente, o superintendente do Ministério do Trabalho está no bico do papagaio e não tem como nos atender. Nos atenderá na próxima semana. A gente volta já. Conecto.online. Um jeito novo de compartilhar a novidade. Olá, somos a Sindelecom. Atuamos no mercado do Tocantins desde 2007. A cada dia estamos ampliando nossa infraestrutura para melhor atender você com qualidade e segurança. Trabalhamos com a melhor tecnologia que há disponível no mercado. Venha conhecer nossos planos e produtos. Acesse www.siminternet.com.br ou ligue 0800 642 0300. Diga sim à inovação, alta velocidade e evolução na sua casa. Estamos de volta com o nosso Conexão, depois dessa discussão interessante, 500 anos, né, da reforma protestante, e aí a discussão de Lutero que começa lá no século XVI, lá na Alemanha, enfim. O Luiz tem alguns questionamentos em torno dessa, né, de toda essa importância de Lutero nessa discussão. Não é questão de importância de Lutero, não. Lutero foi importante no processo todo. Ele foi o cidadão que revolucionou a igreja. Eu estou fazendo questão de te provocar. O que eu discuto é os princípios deles, entendeu? Ou seja, que uns tentam dizer uma coisa e é outra. Ou seja, assim, há princípios, apesar de todos serem cristãos, há princípios diferentes que eles não aceitam, divergentes que eles não aceitam. Você está entendendo? Então, assim, o Lutero, na verdade, ele foi contra. O princípio que ele aplicou e que as pessoas seguiram, principal, era contradizia essa questão cristã de não ter nada. Entendeu? Então, assim, é um negócio, mas a discussão é fantástica. Agora se naquela época acontecia a venda das indulgências, que eram os pergaminhos que... Da Igreja Católica, né? Da Igreja Católica, né? Que eram os pergaminhos que, tipo assim, livrava, né, o pecador do seu pecado. Na verdade, o Lutero rompeu com um modelo de corrupção que tinha na igreja na época. Ele rompeu com isso. Importante. E o pior do que isso, porque tem igreja hoje fazendo uma picaretagem maior. Tem nego vendendo rodo, tem nego vendendo vassoura, tem nego vendendo aí água benta, sabão, né, que limpa o seu pecado. O quinto dos infernos, com esse negócio com essa picaretagem. O pior é que tem tanta gente que acredita nisso, pelo amor de Deus. Eu vou precisar de intermediário para falar com Deus, pô. Um cara que às vezes sabe menos do que eu sobre Deus, né? Eu vou precisar de intermediário para falar com Deus. Claro, eu vou ao templo, eu acho maravilhoso, me sinto bem, é confortante. Mas, Luiz, tem uma picaretagem tremenda nisso, né? Eles fazem muito uso da religião, né, para ganho, né, na verdade. Aliás, fazem uso da fé por intermédio da religião. Justamente. Então a religião ela usa a fé das pessoas. A maioria das religiões usa a fé das pessoas. E na maioria das vezes para propósitos econômicos e financeiros. O governador Marcelo Miranda recebeu na tarde de ontem representantes da nova diretoria da Associação dos Produtores de Soja e Milho do Tocantins, a ProSoja. Além de apresentar alguns membros da diretoria eleita no dia 1º de outubro, o presidente eleito, Maurício Buffon, falou dos planos da entidade no processo de produção de grãos no estado. Eles estiveram acompanhados de alguns parlamentares, né? E aí a nova diretoria foi apresentada. Enfim, a importância, Luiz, dessa associação. O Bitar, ela reúne os produtores de soja, a grande maioria ali da região de Campos Lindos, Goiatins.
Então, assim, é uma entidade. Foi fundada em 2013, né? É uma entidade assim, que tem pouco tempo, mas já tem muito ativismo, né, na questão da soja, né? Seja, até porque se trata de uma associação rica, né, Luiz? No sentido, quando o poder tem esse poder financeiro, ganha destaque. Né? E um setor mas muito, importantíssimo. E um setor muito privilegiado, né? Porque, veja bem, a soja que eles plantam, a soja para exportação, não paga imposto nenhum. Ou seja, toda essa produção de soja do Tocantins vai para exportada sem deixar um níquel aqui no estado do Tocantins. Assim, o movimento da economia deve aumentar, deve adquirir alimentos para os trabalhadores, aquele negócio todo, que não são tantos assim, né? Porque a maioria dessas fazendas são tem mecanizadas, né? Então, assim, mas assim, é divisa para o país, para o estado, ou seja, eu acho que tem pouca referência para o Estado, né? Assim, só de dizer que é grande produtor, mas o recurso não fica aqui, né? Nós temos aqui uma esmagadora de soja aqui em Porto Nacional que poderia ter um valor agregado de produzir óleo, aí sim, produzir imposto, né? Ela está praticamente fechada, né? Porque não tem a questão da ponte, os caras não conseguem trazer a soja, porque tem que passar para o outro lado e não consegue, e não tem rodovia, não tem a questão de logística, né? Pois é, mas com essa efetivação aí, com essa nova, com certeza deve mudar isso, né? Porque é um atraso você ter uma empresa como a Granol aqui e ela não consegue... Praticamente fechada. Pois é, praticamente fechada. Não dá para entender, né? Não dá para entender, né? É complicado. Estamos tentando essa conversa aí com o Frei Xavier, que é vice-presidente da Comissão de Erradicação do Trabalho Escravo no Tocantins. Ele está no Rio de Janeiro, participando de muitos debates, muitas reuniões, muita discussão, porque a publicação dessa portaria aí fez uma verdadeira reviravolta no país, né? E para o Ministério Público Federal, a exemplo, né, do Ministério do Trabalho, a portaria é ilegal, contrariando o Código Penal e a Organização Internacional do Trabalho, a OIT, trazendo conceitos equivocados e tecnicamente falhos dos elementos caracterizadores do trabalho escravo, Luiz. Você ia fazendo um comentário? Não, é porque essas coisas que o Ministério Público do Trabalho leva adiante, assim, a gente... para a pessoa que entende um pouco de lei ou alguma coisa, é tanta bobagem, porque, veja bem, ilegal é você condenar um cara sem processo jurídico. Na verdade, o ativismo do pessoal do Ministério do Trabalho, dos conselhos aí, desse pessoal economicamente, politicamente correto, que eles chamam, dessas ONGs, tal, veja bem, porque, assim, eles estão defendendo o setor deles, evidentemente, certo? Então, mas, se esquece que no Brasil tem um devido processo legal, um fiscal não pode sair botando um cara numa lista, dizendo que você pratica trabalho escravo sem você ter direito à defesa. Por que a opinião do fiscal vai valer mais que a sua? Ou seja, tá aqui, não tá dando, o cara chega lá, o empregado, por exemplo, não gosta do cidadão, não tá dando comida aqui. Então, assim, aí é um negócio assim, são mais de 200 itens, que esse Ministério do Público do Trabalho e o Ministério do Trabalho colocaram, sem discussão nenhuma, para que o produtor rural cumpra dentro da sua propriedade. Eu não estou dizendo que não estou defendendo trabalho escravo, nem estou dizendo que não há trabalho escravo. Eu estou dizendo o seguinte, que é preciso haver um equilíbrio. É preciso cumprir a lei, né? Ou seja, o fiscal não pode condenar você, o fiscal não pode condenar ninguém. O fiscal não pode condenar você como era de trabalho escravo, botar você numa lista suja. Imagina uma lista suja de trabalho escravo sem você ter direito à defesa. Essa lista vai para o mundo inteiro. Como você está dizendo aí que já tem repercussão internacional, vai para o mundo inteiro dizendo que você tem trabalho escravo. E se você não tiver trabalho escravo lá? Quem que vai pagar esse prejuízo? Então, assim, tem que cumprir o devido processo legal. O cara vai lá, denuncia, vai na polícia, processo, não vem, pronto. Agora, veja bem, você, um fiscal do trabalho, engajado, a maioria é engajada nesses movimentos sociais, coloca que você pratica trabalho escravo, você vai para o mundo inteiro o seu nome, que você faz trabalho escravo na sua fazenda. É um negócio doido, né? Deixa eu ver se ele consegue nos ouvir. Nós estamos com o Frei Xavier Plassat, ele está no Rio de Janeiro, vice-presidente, né, da comissão aqui de erradicação. Frei, o senhor consegue nos escutar? Seja bem-vindo ao nosso Conexão. Bom dia. Sim, não estou ouvindo praticamente nada. Desculpa. Nós estamos tentando aí o retorno aí pro senhor, assim que ouvir, o senhor fica à vontade. O programa Não estou ouvindo. Tá ouvindo agora? Tá melhor, Frei? Está tudo ruim. Fala um pouco.
Frei, como é que o senhor avalia e a discussão aí no Rio de Janeiro dessa portaria publicada pelo governo Temer? Eu não estou entendendo o que você está dizendo. O que está acontecendo, Luan? O som é extremamente cortado, eu não estou entendendo. Nós estamos te ouvindo, né? O Frei não consegue nos ouvir aí. Tá nos ouvindo não, Frei? Não consigo entender o que você está dizendo. Você quer tentar outra palavra? Bom, vamos tentar essa conversa com ele, né? Sobre essa discussão, né? Muito polêmica, Luiz. É uma discussão polêmica, né? É uma discussão polêmica. Estou recebendo aqui a minha amiga Seila, né, Menezes, jornalista, está na assessoria aí do prefeito lá de Dianópolis. Seria, senta aqui para dar um bom dia, o pessoal vai te ver, né? Vamos ver se a gente consegue agora, Luan. O Luan tá tomando uma surra desse negócio impressionante, viu? 500 anos ele mexendo nisso e ainda não consegue nos colocar. Se você não colocar o áudio aí, o cabo do áudio, você não vai conseguir, tá entendendo? Não, no telefone. Cadê o cabo do áudio conectado ao telefone aí? Né? Frei, o senhor consegue nos escutar agora, Frei? Você não tem como colocar o microfone. Eu escutava agora o som. Tá melhor? Melhorou? Como é que o senhor tá? Tá nos ouvindo bem? O senhor nos ouve bem? Bom, a hora que você arrumar aí, por favor, você nos chama aí. Vamos ficar nessa... Celinha, que bom ter você aqui, jornalista, essa figuraça lá da região sul. Como é que tá o Sudeste? O Sudeste está bem. Chovendo. De chuva, né, Vitar? Situação complicada, né? Estamos lá, graças a Deus, trabalhando, né, com o padre Gleibson lá em Dianópolis, na assessoria de imprensa. E um trabalho que está sendo realizado lá naquela região ali. O padre vem desenvolvendo um trabalho, graças a Deus, sendo aplaudido até pela população. A gente está com uma pesquisa que foi feita agora, recente. Está com mais de 60% de aprovação da população do que ele vem desenvolvendo dentro de Dianópolis. Então, isso para a gente que trabalha junto com ele, a equipe da comunicação, em todos os sentidos, para a gente é um resultado muito bom e a gente abraça isso com bons olhos, né? Muito gratificante fazer parte de uma equipe onde você tem mais de 60% de aprovação hoje dentro da comunidade. Em que pese realmente a falta, às vezes, de paciência da população, que já está cheia, né, dessa questão da política, de não acreditar mais, enfim, mas existem sim, nós não podemos colocar na vala comum, não vamos conseguir meio falar com o Frei, né? Aí é complicado. Então, assim, não dá. Nós temos bons políticos, nós temos pessoas bem intencionadas na política, e aí, Luiz, por causa de alguns em toda a área tem, na sua área, né, na advocacia, no direito, na medicina, né, no jornalismo, no marketing, enfim, tudo tem malandro, né, fazer o quê? Algo que nós não podemos generalizar, né? Claro. Não podemos generalizar. O prefeito está fazendo um trabalho sério lá, né? Está fazendo um trabalho de mudança, de transformação, né? Toda mudança gera uma provocação, né? Não tem jeito, né? Um desconforto, né? Enfim. Mas acredito que a intenção é bacana, o projeto dele é um projeto sensacional, espetacular, um projeto inédito para a região Sudeste. E eu acredito que dentro desses próximos 3 anos que estão vindo aí, acho que o trabalho vai caminhar a partir de janeiro. A gente tem muita coisa nova, muitas emendas empenhadas. Eu acho que o trabalho está começando a ganhar asas para começar a acontecer e aparecer. Também é muito cedo, né, ainda. Quer dizer, que o povo não tem mais paciência para esperar. Ou não é cedo, Luiz? Já quem tinha que mostrar... A minha preocupação é o seguinte, já acabou aquele medo de correr o risco de Dianópolis não ter carnaval e tal. Inclusive, a gente traz uma notícia que o padre vai me matar, mas agora já que tocou no carnaval, vou falar. A gente já está aí com valores empenhados já para o carnaval. Inclusive, uma das coisas que a gente veio para estar conversando com o Nilson. E o Dianópolis vai ter sim um carnaval da prefeitura, tá? Em 2018, então lá já estamos começando a trabalhar. Dentro de alguns dias a gente já vai conseguir anunciar alguma coisa sobre o carnaval de Dianópolis. E pode esperar aí o pessoal, o público de Dianópolis, da região Sudeste, pode aguardar que a gente vai ter uma festa à altura do povo do Sudeste, à altura do povo dianopolino. O carnaval de Dianópolis tem, você que é de lá, né, Vitor? Você que gosta de carnaval. Gosto. Tem, assim, tem tradição. Tem. Houve momentos, né, em que ele entrou num declínio, mas assim, a própria população, né, o dianopolino, ele é muito festivo, ele é muito receptivo. Então a população acabava
por ela mesmo fazer a festa, enfim. Eu cheguei de Dianópolis tem 1 ano e meio, já me sinto uma dianopolina, né? É muito interessante. Já, eu sou apaixonada por aquele lugar ali, é uma região espetacular. E eu estava até falando na estrada agora, vindo para cá, Dianópolis tem até aquela feira que teve agora, Dianópolis tem, o Sudeste mostra a sua cara. E com o apoio do Sebrae, que eu acho que é um sucesso. E Dianópolis tem muita coisa bacana, o pessoal que nos assiste aí, desça para Dianópolis, conheça, é uma região turística, uma região linda. Bittar é filho de Dianópolis, nasceu em Dianópolis. Mas daqui para lá é subida, não? É uma serra, né? Mas tem muita coisa bacana, muita coisa bonita, viu, Luiz? E eu acho que essa questão agora, Bittar, da novela que foi gravada aqui no Jalapão, muitas pessoas não conhecem, mas Dianópolis também é um portal de entrada da região do Jalapão. Sim. Ali é pela região da Garganta, região dos Gerais. E é uma região que vai ficar muito forte também nessa região do turismo, ainda mais do que já é, por causa dessa questão da novela. Então, o pessoal que queira conhecer a região, conhecer as cachoeiras, os municípios vizinhos nossos ali, Conceição, Ponte Alta, Aurora, próprio Azuis, tem muita coisa bonita, gente, vale a pena conhecer aquela região ali. E digo, viu, Luiz, se você for, você quer voltar todo feriado, você quer estar lá na região, que é muita coisa bacana. Me dá meu celular aqui que chegou uma informação, você falou nos Azuis aí, Sheila. E vai tá acontecendo. Eu tive nos Azuis recentemente com Osmani, e aí vai ter um show cultural. Eu gostaria muito, mas muito, né, de ir a esse show. Chico Chocolate, Juraildes da Cruz, e olha se eu não der uma louca aí. Porque vai ser uma noite memorável, rapaz, vai ser uma noite esplêndida, né? Com certeza, não tem a menor. No final do mês agora, né? Não, na verdade é neste final de semana aqui, ó, dia 20 de outubro. Dia 20 de outubro, restaurante Agenda 21, Rios Azuis, a partir das 20 horas, ingressos antecipados limitados. Você pode levar olha só, Chico Chocolate, Juraildes da Cruz, Fred Aymara e Ellington Betts, instrumentista, guitarrista portuguesa, né? Um negócio fora do normal, com certeza, né, vai ser maravilhoso. E aí nós vamos amanhã, inclusive, estar batendo um papo com o Osmani. Vamos ver se a gente consegue falar com o Osmani para conseguir. Vamos ver se o Luan consegue agora, né? Depois que ele terminar o programa, ele consegue colocar em ordem aí para a gente conseguir colocar o pessoal. Mas vai ser interessante, né? Os Azuis é lindo e é preciso que haja discussão. Olha só, quando há vontade de fazer, Luiz, o ingresso pode ser a muda de uma planta, por exemplo, um IP, alguma originária desta região do Cerrado, ali, que é um dos biomas mais complexos, né, do mundo, é o Cerrado, para que essa muda depois ela será plantada para a recuperação da mata ciliar dos Azuis. Bom, né? Interessante, né? Projeto maravilhoso. Ceilinha, muito obrigado, viu, querido? Eu que agradeço. Dessa dia de tirar o asfalto. Muito obrigado. Dessa dia de tirar o asfalto. Tem que tirar, né? Aquele asfalto que tem sido o acesso ali, que retém a água, né? E aí, com certeza, aqui, olha, o evento também visa conscientizar o público da conservação dos Rios Azuis. A entrada custará R$10 antecipado ou uma muda de planta. As mudas poderão ser tamarindo, jatobá, ipê, tamboril, bacupari, imbaúba, cedro, ingá, laranjeira, entre outras. Essas mudas serão plantadas na mata ciliar dos Rios Azuis. Maravilha, Osmani e toda a galera aí, toda a organização. Obrigado, Ceilinha, pela participação. Um abraço. Luiz Armando, finalzinho já do nosso Conexão, o que você gostaria de avaliar aí para a gente fechar esse nosso assunto? Não, Bittar, o secretário de Planejamento tinha uma audiência marcada hoje cedo na Assembleia Legislativa, certo? Então aquelas audiências assim, que cumpre apenas a legislação, é obrigação do governo mostrar em audiência pública o desempenho desse governo na questão fiscal a cada quadrimestre, né? Então, no dia 26 de setembro, o governo publicou o relatório do segundo quadrimestre, em que o governo se apresenta ali gastando 50,27% das receitas com o pessoal, tem um déficit primário de 460 milhões, é um absurdo, é o dobro do déficit do mesmo período do ano passado. Ou seja, o governo, significa que o governo não teve dinheiro para pagar empréstimos, já que ele entrou no negativo 460 milhões, então, como o dinheiro do empréstimo ele é debitado no fundo de participação, então ele está tirando toda coisa para poder cobrir o déficit de 460 milhões, ou seja, ele não está poupando nenhum recurso de prestação e juros de empréstimo que ele fez, né? Então, assim, o secretário ia apresentar isso lá para a Assembleia hoje de manhã,
E uma ação, como se diria, inócua, porque veja, já existe na Assembleia a Lei de Diretrizes Orçamentárias para o próximo ano, né? E nessa lei de diretrizes orçamentárias, eles elevam as receitas em apenas 170 milhões. Só que o governo já está anunciando aí um concurso para contratar 1.000 policiais, que vai dar uma despesa de 45 milhões, ou seja, o governo está com um déficit primário de 460 milhões, não colocou na LDO essa questão do concurso dos policiais militares, de 1.000 policiais. Sim. Mas está prometendo concurso para os policiais militares esse ano ou ano que vem. Então, assim, como é que você mesmo a previsão fora da LDO? Não, mesmo sem ter incluído isso na LDO. Então, ou ele está brincando com os policiais ou então com a gente, né? Porque, veja bem, você dizer que vai fazer um concurso e não colocar isso no orçamento, então, assim, é um negócio meio inusitado, não é verdade? Porque, a não ser que ele esteja fazendo um concurso para o governo federal pagar, mas aí tem que ter orçamento. Tem que estar no orçamento de qualquer forma, né? Mas o governo militar, ele tem feito, o ano passado ele fez muito isso. O governo tem, na questão de pessoal, ele tem gasto além do orçamento, que é um crime, viu? Isso é uma pedalada. Ou seja, ele está gastando, ou seja, ele tem um orçamento X anual para gastar com servidores. Ele chega em outubro, ele já gastou esse valor X, não tem orçamento. Está gastando sem orçamento. É pior que gastar sem financeiro. Bom, final do nosso Conexão, que, né, volta em uma outra edição. Luiz, abraço a você. Bom dia. A gente volta com Conexão trazendo detalhes e aí falando, né, que nós estivemos conversando com o superintendente do Ministério do Trabalho, se encontra no Bico do Papagaio, tentamos um contato aí com o Frei Xavier, queremos agradecê-lo, e aí semana que vem, ele estando aqui em Palmas, ele está no Rio de Janeiro, a gente vai estar conversando mais sobre essa portaria publicada pelo governo Temer aí, que na verdade, na visão do Ministério Público federal e do Ministério do Trabalho dificultam, né, dificultam os trabalhos, né, a fiscalização, enfim. Grande abraço para você, uma ótima semana. Conecto.online. Um jeito novo de compartilhar a novidade. Olá, somos a Sindelecom. Atuamos no mercado do Tocantins desde 2007. A cada dia estamos ampliando nossa infraestrutura para melhor atender você, com qualidade e segurança. Trabalhamos com a melhor tecnologia que há disponível no mercado. Venha conhecer nossos planos e produtos. Acesse www.siminternet.com.br ou ligue 0800 642 0300. Diga sim à inovação, alta velocidade e evolução na sua casa.